Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana António Costa Silva, antigo Ministro da Economia. Muito obrigada por estar aqui na Antena 1 e no com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Bom dia, muito obrigado pelo convite. O que é capital em Portugal é mantermos o ritmo de crescimento e transformação da economia portuguesa, que tem ocorrido desde já há alguns anos. Eu costumo dizer que é uma espécie de hexágono de forças motrizes que operam na economia portuguesa e têm que continuar a operar para essa transformação se verificar e criarmos mais riqueza. O primeiro é a questão das exportações. Temos uma economia cada vez com maior capacidade exportadora. Em 2022 alcançou 50% do PIB. Nos anos seguintes esteve a roçar esse valor, mas em 2007 as nossas exportações representavam 27% do PIB, portanto é uma trajetória absolutamente extraordinária. E neste contexto é fulcral dizer que 70% das nossas exportações vão para a União Europeia. Os três maiores mercados exportadores são europeus, o quarto é o mercado americano, podemos discutir e, portanto, já tínhamos lançado linhas para a diversificação dos mercados exportadores, para apoiar as empresas na internacionalização e na diversificação. O segundo, que é outro elemento extraordinário, no fim de 2023 tínhamos mais de 5 milhões de pessoas a trabalhar em Portugal. Destas, 34% tinham formação superior. Nunca aconteceu. Nós somos um país que foi muito marcado pelo Estado Novo, que tinha a política que não investia no desenvolvimento do capital humano e dos recursos humanos. E o que é que significa 34% na economia? Significa com formação superior. Quando chegam, por exemplo, ao chão de fábrica, quando chegam ao sistema produtivo, trazem ideias, são mais inovadores, têm capacidade de reconfigurar os sistemas de produção, trabalhar com o sistema produtivo que existe, e eu penso que isso é absolutamente decisivo. Depois é a parte da inovação. Nós somos um país que está a crescer em termos, por exemplo, de registro de patentes. É evidente que não há uma equivalência imediata entre a inovação e patentes e depois o próprio desenvolvimento das patentes, mas em 2022 aumentamos 7,6%, em 2023 mais 5,6% no registro de patentes, em 2023 registramos 329, continuamos a aumentar em 2024. O meu sonho é registarmos pelo menos uma patente por dia. Isso tem reflexos grandes aonde? Na balança de exportação dos bens de alta tecnologia. Tem subido nos últimos anos a exportação de bens tecnológicos. Por exemplo, em 2022 já passou os 4 mil milhões de euros. E o que é que isto significa? Significa produtos eletrónicos para tudo o que são sistemas de telecomunicações, significa equipamentos e máquinas elétricas, equipamentos para satélites, drones e sistemas não tripulados e produtos farmacêuticos. Portanto, o país está a fazer também a especialização nessas áreas. E depois os outros vértices é a diversificação da economia. Tenho que falar da indústria metalomecânica, que em 2022 a indústria metalomecânica, a fabricação de máquinas e equipamentos gerou receitas de 23 mil milhões de euros, acima do turismo, que em 2022 gerou 21,1 mil milhões. E, portanto, nós temos aqui outros polos que estão a crescer, a indústria dos componentes da indústria automóvel, E a vamos falar agroalimentar. sobre esses aspectos em concreto daqui a pouco. Antes, porém, e porque a atualidade nos leva para lá, gostava que olhássemos um bocadinho para o que tem sido feito por Donald Trump nos Estados Unidos e perguntar-lhe, em termos genéricos, do seu ponto de vista, não só por causa da questão das tarifas, Donald Trump está em guerra com a China, com a Europa, com o mundo, com ele próprio, com o seu país. Qual é a apreciação que faz? A percepção que eu faço é que temos aqui um problema muito sério. Eu estive a ler com muito detalhe e a analisar a ordem presidencial em que ele justifica o aumento das tarifas e estas guerras tarifárias, e as questões que levanta são questões que me parecem muito relevantes, porque ele chama a atenção que os desequilíbrios comerciais dos Estados Unidos não podem continuar e, portanto, nós temos aqui o chamado elefante na sala, são os desequilíbrios quer interno, quer externo dos Estados Unidos. Atenção que a dívida já passou os 36 bilhões de dólares, é colossal, o déficit orçamental já vai nos 7% do PIB e, portanto, é como responder a isso. Os Estados Unidos continuarem com este modelo de acumulação de déficits, vão contaminar a economia mundial, desequilibrá-la, e é uma das responsabilidades das crises
crises sistémicas que nós temos. Mas esta política tarifária vai conseguir contornar esse problema? Não, esse é que é o problema, é que ele diagnostica a situação, relaciona a atenção tudo isto com a desindustrialização que ocorreu nos Estados Unidos. Ele diz que a indústria hoje nos Estados Unidos é apenas 11% do PIB, mas responsável por mais de 30% das exportações e por 55% das patentes. Portanto, apela ao valor da indústria como alavanca da economia e capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico, mas depois, a partir daí, tudo o que diz é profundamente errado. Quer dizer, a história demonstra, e ele refugia-se muito no presidente americano que governou no fim do século XIX, que desencadeou as guerras comerciais e as guerras tarifárias, mas ele próprio, o McKinley, no fim da sua vida, diz: as tarifas são guerras inúteis, são completamente inúteis. Portanto, nós temos que sair disso. Nos Estados Unidos há um grande debate também por causa do que ocorreu em 1930 com a lei tarifária de Smoot-Hawley. Essa lei também impôs tarifas a 25 países, não a 180 como agora, na ordem dos 5% a 6%, não na ordem dos 15% a 20% como ele impôs agora. E qual foi o resultado? Era suposto contribuir para debelar a grande depressão que já estava a atingir a economia americana, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. As exportações caíram, a economia colapsou e contribuiu ainda mais para a depressão nos Estados Unidos. E, portanto, isto não é uma receita para desenvolvermos a economia mundial. Qual seria, então? Qual seria a receita? A para resolver esse problema da receita está identificada por um dos maiores economistas, quanto a mim, que existe nesta altura ativo no mundo, que é o Mohamed El-Erian, um dos economistas que previu a crise financeira de 2008-2009. Portanto, ele escreveu um livro que se chama When Markets Collide, e ele analisa exatamente este problema, que é o problema central: como debelar os déficits americanos e, portanto, e salvaguardar e estabilizar a economia mundial. E ele diz que isso é possível através de um acordo. E nesse acordo os Estados Unidos claramente têm que reduzir os déficits e, portanto, reduzir o consumo. Vejamos esta falácia do Donald Trump: os outros são culpados, mas no fundo é o consumo americano que é excessivo também, que muitas vezes provoca esta situação. E não há uma palavra para a redução do consumo. Depois, o segundo ponto é a União Europeia e o Japão fazerem reformas económicas para aumentar a produtividade e a capacidade de crescimento da economia. E o terceiro vetor é a China, os países asiáticos, mas sobretudo a China, que é estimular a procura interna. No fundo, o que é que ele está a configurar aqui é exatamente o que Scott Bessent, o secretário de Estado do Tesouro de Donald Trump, deu numa conferência na primavera do ano passado, no Clube Manhattan, em Nova Iorque, que tive a oportunidade de seguir, em que ele defendia que tem que haver um novo acordo de Bretton Woods, o novo acordo de Plaza de 1985, as grandes potências económicas mundiais. Sim, para mas cada o uma. registro histórico é diferente, não é? Também, não é? Sim, mas agora eu estava convencido. E a razão de ser desse acordo também foi diferente, não é? Não, o acordo foi diferente, mas certo, com as balizas traçadas pelo Mohamed El-Erian, eu penso que é a maneira de nós resolvermos as distorções, os desequilíbrios da economia mundial. E, aliás, ele diz que os desequilíbrios, quer interno, quer externo, dos Estados Unidos, interagem com a economia mundial e são uma das causas das crises sistémicas que nós temos na economia mundial. Agora, com guerras tarifárias, vamos piorar tudo. Pois, a questão é que com esta política atual não é deixada qualquer tipo de margem para se chegar a acordos, seja com a União Europeia, seja com a China. Pois, tem toda a razão. Há pessoas que defendem que ele usa isto para negociar, mas depois nem ele próprio sabe o que é que vai negociar. Veja a proposta que a Presidente da Comissão Europeia fez, zero tarifas nos bens industriais, e depois diz que isso não é aceitável porque ainda há outras barreiras. Portanto, estamos aqui num jogo em que há um profundo narcisismo do Presidente americano. Ele está completamente capturado pelas teorias do seu conselheiro, que é o Peter Navarro, que é o homem das teorias da conspiração, e, portanto, urdiu esta teoria, que é uma conspiração de todo o mundo para roubar os Estados Unidos. Isto é uma falácia completa. Os Estados Unidos são os grandes beneficiários do sistema internacional que existe, do sistema de comércio livre. Que a opção dele também, ou seja, a pretensão dele é fazer com que a Fed baixe os juros e com isso reativar o mercado imobiliário, que é onde existem também os maiores interesses, tanto pessoais como das empresas que o apoiaram na campanha. Isso produziria esse efeito? Podemos chegar lá? Não, porque os Estados Unidos já não são a única superpotência hegemónica no mundo. Há uma outra superpotência que está a disputar a rivalidade, e é rival dos Estados Unidos, está a disputar a hegemonia, que se chama China.
E é muito importante observar o que é que os chineses falam. E aí é que está a Porque, de um existir lado, o grande confronto, não é? os Ou chineses, seja, repara, para responder a Rosário, eles estão a atacar, digamos, o dragão chinês, eles, especialmente o Donald Trump, de todas as maneiras. O que é que a China fez? Fez um pequeno despejo dos títulos de dívida pública americana que os chineses têm no mercado. Qual é a consequência? As yields americanas começaram a disparar. Quer dizer, exatamente o efeito contrário ao que Donald Trump pretende. E atenção, quando estou a falar da China, a China está a jogar as suas armas, portanto as tarifas já vão nos 125%, exato. segundo o Donald Trump, e a China vai jogar as suas armas. E as suas armas podem ser letais para o funcionamento de múltiplos setores da economia americana, entre eles o setor tecnológico. O que é que se E espera porquê? que seja a próxima reação da China? A China vai pouco a pouco, a liderança chinesa é muito cautelosa. Provavelmente que conhecem aquilo que nas análises geopolíticas se chama a armadilha de Tucídides. Tucídides foi um historiador grego extraordinário, escreveu um livro que é a História da Guerra do Peloponeso. E ele descreve o que é que acontece quando existe uma potência hegemónica, no caso era Esparta, e uma potência em ascensão, que é Atenas. E diz que, algures, nesta dinâmica de conflito que se gera, há um ponto de não retorno. E isto é muito curioso, porque o presidente Xi Jinping, quando visitou a Inglaterra, era o Robert Brown, o primeiro-ministro. Robert Brown escreveu um livro que é Permacrise, exatamente com Ahmed El-Erian e outra pessoa, em que descreve o seguinte: ele perguntou ao presidente chinês qual é para a China o risco maior no século XXI. E a resposta do presidente chinês é extraordinária. Ele diz: é evitar cairmos na armadilha de Tucídides. E, portanto, a China tem isso muito em atenção. Agora, como é que se vai evitar isto quando do outro lado do mundo há uma personagem tão errática e tão desestabilizadora? E queria só chamar a atenção para o seguinte, que é vital para toda a civilização. Nós não podíamos estar nesta sala, não há civilização tecnológica sem as chamadas terras raras. As terras raras é um conjunto de 17 elementos que ocupa uma posição muito específica na tabela periódica de Mendeleev, que é uma das maiores descobertas da ciência, porque é uma espécie de código genético da Terra, codifica os 118 elementos químicos que existem no nosso planeta extraordinário, cuja combinação resultam 2.500 espécies minerais. O que é que acontece? A China é a maior detentora, tem a maior mina de terras raras do mundo, que é de Baotou, na Mongólia Interior. E em 2010, atenção, quando houve o primeiro choque entre a China e o Japão nas Ilhas Senkaku, que os japoneses capturaram um barco de pesca chinês, a China exigiu a devolução do barco de pesca, os japoneses recusaram. O que é que eles fizeram? Cancelaram as exportações de terras raras para o Japão. O Japão capitulou em 48 horas, certo. porque toda a sua indústria eletrónica de alta precisão estava ameaçada está aqui de paralisação. O que está aqui a alertar é que nesta guerra entre Estados Unidos e China, a China pode muito facilmente vencer, digamos assim. A China, ao contrário do que muitos analistas dizem, não é uma nova União Soviética. Alguns analistas classificam a China como uma espécie de União Soviética com esteroides ou com anabolizantes. Não é assim. Mas a China também tem muitos interesses noutros países que estão neste momento a ser afetados igualmente pelas taxas, não é? Ou seja... Por isso é que eu defendo o seguinte: nós temos que fazer uma análise estratégica de todo o mercado mundial do comércio. E o que é que se passa? Os Estados Unidos só representam 15% do mercado mundial de comércio. Os Estados Unidos estão muito longe de ser uma das grandes potências comerciais do mundo. Isto é extremamente importante. São a maior superpotência económica, tecnológica, militar, energética. Mas no comércio mundial só têm 15%. Há 85% que não estão associados aqui. E é por isso que eu defendo que deve haver uma reaproximação da União Europeia à China. Porquê? Porque os chineses estão muito interessados em defender o comércio mundial, em ter estabilidade no sistema internacional. E como dizia o filósofo francês Montesquieu, o comércio é um pacificador das relações internacionais e é um promotor de bem-estar. Mas isso também é uma aproximação a um regime de partido único, onde os direitos humanos não são respeitados e onde a lógica é muito diferente e contrária àquilo que são os princípios fundadores da Europa, não é? Absolutamente. A China é um Estado autocrático, por isso é que eu não defendo uma parceria estratégica, defendo uma parceria para o comércio e para a estabilidade mundial. E acho que a União Europeia devia trabalhar com a China, mas sobretudo numa parceria estratégica com as democracias, com a Índia, com o Japão, com a Coreia do Sul. Repare que a China já promoveu um encontro com o Japão e a Coreia do Sul, impensável, na Ásia, exatamente para defender o comércio internacional. E há uma preocupação extremamente grande no planeta a respeito do que vai suceder, porque nós tivemos nas últimas décadas
paz, prosperidade no mundo, e o comércio é uma das explicações. Foi o comércio ligado à grande revolução tecnológica que existiu no século XX. Se nós olharmos para as grandes tecnologias que foram inventadas ou desenvolvidas no século XX, à cabeça delas, o motor de combustão interna, o carro, o avião, o computador, a eletricidade, o laser, o telefone, tiveram um impacto extraordinário na produtividade total dos fatores de produção e mudaram a trajetória da nossa espécie e do planeta. E é esse mundo de comércio livre, de colaboração internacional, de definição de regras, que Donald Trump está a deixar do avesso. E isso não conduz a lado nenhum. Em termos da União Europeia, sendo certo que já ouvi dizer que a retaliação não é a melhor opção, a melhor opção então é qual? É apoiar e proteger as empresas europeias, é fazer realmente olhar para outros países e para outras parcerias e, enfim, de jogar um bocadinho com a indiferença relativamente aos Estados Unidos ou não? Certo, é tudo isso. E porquê é que eu não defendo a retaliação? A retaliação significa entrarmos numa espiral que é autodestrutiva e não vai conduzir a lado nenhum. Aparentemente vamos ter tarifas também reforçadas em algumas áreas, não é? Mas repare, há alguns tempos atrás o Mário Draghi publicou um artigo extraordinário no Financial Times, chamando a atenção para um ponto que já existe, os especialistas conhecem esse estudo, que é um estudo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. E o que é que esse estudo diz? Na União Europeia, nós na União Europeia estamos longe de aproveitar todo o potencial do mercado único europeu. E eu sou das pessoas que lutou enquanto Ministro da Economia no Conselho de Competitividade, chamando a atenção que não há um mercado de energia porque a Península Ibérica está excluída, não há um mercado de capitais e, atenção, não há um mercado de serviços. E o que é que o Mário Draghi diz, refugiando-se no estudo do Fundo Monetário Internacional? As barreiras internas que existem na União Europeia são equivalentes a uma tarifa de 45% impostas aos bens que circulam dentro da União Europeia. E para os serviços uma tarifa de 110%. Portanto, a gente indigna-se muito com as tarifas que vêm do outro lado do mundo e os países europeus, porque não exploram o mercado único, e eu estou a dizer isto aqui, como disse aos meus colegas no Conselho de Competitividade da União Europeia, desafiando-nos a mudar tudo aquilo que é o quadro mental europeu. Atenção que eu sou profundamente europeísta, o grande projeto europeu é um projeto de paz, de prosperidade, só que nós temos que adaptar a União Europeia aos tempos que vivemos. E para responder à pergunta da Rosário, esse é o primeiro ponto, explorar todo esse potencial. O segundo, já falamos, aproximar-se comercialmente da China, estabelecer uma relação. O terceiro é com as democracias, uma parceria estratégica. Não compreendo, por exemplo, com o Canadá, como é que ainda não houve desenvolvimentos mais acentuados do Canadá. Há até analistas que defendem que deve ser o 28º Estado da União Europeia, o Mercosul, que continua a ser sabotado pelo Presidente Macron. O Presidente Macron tem belas ideias, face a questões que são fulcrais, já o acordo, obscenas. Isto é uma obscenidade. Como é que ele continua a iludir as questões relativamente ao Mercosul, como iludiu em relação às ligações energéticas da Península Ibérica ao resto da Europa. E, portanto, esse é outro aspecto absolutamente dominante. E o que é que eu penso? É um outro instrumento que foi aprovado recentemente pela União Europeia. Nós não podemos esquecer que todas as competências do comércio na União dependem da Comissão, são centralizadas, que é um instrumento anti-coerção. O instrumento anti-coerção deve ser usado já. Porque é que ele significa? É dar à Comissão competências para atuar em setores estratégicos, aonde? Nas tecnologias e também noutros setores que são absolutamente relevantes, como os serviços financeiros. E é aí que eu defendo que a União Europeia deve retaliar em relação aos Estados Unidos. As tecnológicas, as grandes tecnológicas, dos direitos, impor a regulação, já que temos a regulação europeia, impor, e depois constranger e criar barreiras, aí sim, aos serviços financeiros americanos que operam na Europa. Mas há quem diga que isso então seria mesmo uma declaração de guerra comercial a 100%. A guerra já está declarada. A guerra está mais declarada e ele despreza completamente a União Europeia. Agora, se estas plataformas se configurarem, pode ter resultados. E o outro elemento que então é decisivo, e eu defendo isso, que deve ser feito já, felizmente a França já está a fazer, é termos a fuga de cérebros ao contrário. O presidente J.D. Vance, o vice-presidente J.D. Vance disse, a universidade é o nosso inimigo. Faz-me lembrar aquela declaração daquele fascista espanhol, o Milán Astray, na Guerra Civil, de venham-me falar de cultura que eu puxo de uma arma. E, portanto, nós estamos assim, há muito incómodo com as linhas de financiamento para a ciência e tecnologia nos Estados Unidos para as universidades. E então é a altura também da Europa se reforçar nessa área. Nós temos que manter uma relação com os Estados Unidos, é o nosso grande parceiro comercial, mas é uma ilusão
esperar que desta administração surja alguma coisa de positivo para a Europa. A Europa tem que contar com as suas forças, tem que trabalhar nestas múltiplas direções e reforçar-se internamente. Parece que estamos aqui num crescendo, ou seja, na verdade, esta situação, de uma forma ou de outra, ela não vai ter retrocesso, ou seja, e haverá sempre aqui da parte do Donald Trump este querer alimentar este confronto. Portanto, na verdade, não se pode estar à espera que do outro lado venha um fim ou um acordo e por isso a retaliação de alguma forma vai ter que acontecer, não é? Diga-me. Sim, eu penso que sim, e aliás eu penso que ele basicamente o que pode prestar atenção, mas mesmo aí há dúvidas, é tudo o que se passa nos mercados bolsistas. Repare que os Estados Unidos dominam 60% dos mercados de ações do mundo. O Standard & Poor's 500 teve o quarto maior crash logo a seguir ao anúncio. Nós tivemos um grande crash, uma descida de 26% em 1987, que foi dos primeiros. Depois tivemos no Covid, que foi 14%, na crise de 2009, 2008, 2009, em novembro, que foi cerca de 13%, e agora o quarto grande crash é este. E nós estamos a ouvir todos os grandes investidores americanos a dizerem o Presidente está a destruir a confiança na economia americana, a confiança nos Estados Unidos como parceiro. E a confiança é a questão fulcral nos negócios. Claro. Não há negócios sem confiança, não há economia sem confiança. E ele está a destruir o capital maior que os Estados Unidos têm. E só vos queria dar um exemplo, que é um índice a que também presto muita atenção, que é o chamado Morgan Stanley do Capital International, MSCI. Que há um para os Estados Unidos e há um para o resto do mundo. Como os Estados Unidos dominam o mercado de ações, estão sempre à frente nesta classificação. Sabem o que é que aconteceu desde o início deste ano? O MSCI, este índice do mercado de capitais que afere a competitividade entre os vários mercados, caiu 4% nos Estados Unidos, subiu 9% no resto do mundo. E, portanto, isto traduz aquilo que alguns analistas chamam o fim do excepcionalismo americano. Eu acho que ainda é muito cedo para tirarmos essas conclusões, mas ele está a debilitar aquilo que são as grandes alavancas da economia americana. Isto em concreto pode levar ao encerramento de empresas e, certamente, em Portugal, do seu ponto de vista e conhecendo bem o setor, estamos também em risco, não é? De ter investimentos que se calhar vão terminar, não é? Estamos em risco. Já para não falar já agora sobre os investimentos que não estão a acontecer por causa desta situação, não é? E tem toda a razão, Rosário. Portanto, uma das coisas que a incerteza faz, e esta incoerência, é paralisar o investimento. O investimento, todos os investidores ficam, portanto, paralisados para ver o que é que vai acontecer. E o presidente americano está a pensar que vai atrair muitas empresas que se vão relocalizar nos Estados Unidos. Vamos ver o que é que acontece, mas, a meu ver, nos próximos tempos, isso é extremamente difícil, porque isto é um comportamento errático brutal. Portugal, nós, como já referi, nós temos tido o crescimento da nossa capacidade exportadora. O mercado americano representa cerca de 7% das nossas exportações, mais ou menos 9 mil milhões de euros. E, portanto, nós temos de ter aqui uma análise crítica de todos os setores que estão envolvidos. Nós exportamos, sobretudo, produtos químicos, combustíveis, equipamentos, máquinas. Indústria farmacêutica é fulcral, portanto, aí. E depois também a parte das bebidas e alguma coisa do agroalimentar. Portanto, nós temos que analisar. O setor dos componentes da indústria automóvel também é importante. Temos que fazer a radiografia destes setores, ver exatamente o que está a suceder. Penso que o atual Ministro da Economia já está a fazer isso, em diálogo com as associações empresariais. Agora, ao meu ver, nós aqui não podemos pensar só no curto prazo. Nós temos que pensar nas questões que são estruturais para nós. E uma já mencionei, temos que continuar a trabalhar a nível do mercado único europeu, porque há muitas coisas que se podem fazer aí, e a outra, reforçar todo o investimento que o país está a fazer na competitividade e inovação das empresas. Temos um grande programa no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, que é exatamente a componente C5, que é o investimento na capitalização e na inovação empresarial, que tem que ser reforçado. O PT 2030 também tem áreas desse tipo, e isso é fulcral. Porquê? Porque as empresas têm que ter maior competitividade. Mas, simultaneamente, temos que ajudar as empresas a procurarem outras geografias para exportar. Tem que haver o reforço da linha de internacionalização e diversificação dos mercados. Eu sei que às vezes é difícil falarmos do curto prazo, mas, na verdade, nós estamos aqui perante uma situação que vai
ter um curto prazo, ou Sem seja, dúvida. as empresas de repente vão ficar sem aquele mercado. Ou Exatamente. não é? Tem toda a Portanto, razão. há aqui qualquer coisa que tem que ser mesmo... Não, é os apoios à tesouraria, que são fundamentais. É uma coisa que estávamos a começar a fazer no governo anterior com o Banco de Fomento, é criar uma agência de exportação de crédito, uma ECA. Portugal não tem uma ECA, o Estado português não se sabe, portanto fez o outsourcing desse serviço, que é um serviço vital, porque os seguros de crédito às exportações ajudam também muito as empresas. Se reforçarmos as linhas de investimento, de apoio à diversificação do mercado, à procura de outras geografias, isso é decisivo. E não podemos esquecer que há aqui uma grande oportunidade no mercado do Mercosul, e também uma grande oportunidade, a meu ver, que temos que dinamizar, que é a colaboração com a China através de Macau. Macau, como o presidente Xi Jinping visitou Macau no dia 22 de dezembro do ano passado e anunciou uma estratégia de integrar o desenvolvimento económico de Macau com a Ilha da Montanha, do outro lado, e na zona da Grande Baía. E apelou a que haja investimentos através da plataforma de Macau, de outros países, sobretudo de Portugal e de outros países europeus. E nós temos que aproveitar isso porque a Grande Baía representa 12% do PIB chinês. E as nossas empresas, o que nós temos muitas micro e pequenas empresas, temos infelizmente poucas grandes empresas. É para aí 0,4% do nosso tecido empresarial. Nós precisamos de ganhar escala, ganhar massa crítica, atuar nestes mercados exportadores, criar fertilização cruzada e incluir e atrair inclusive investimento chinês também para desenvolver a economia portuguesa. Acha que o Governo já se devia ter pronunciado sobre este ou apresentado já medidas mais concretas às empresas para responder a estas questões? Repare, eu tenho uma postura sempre, não é meu timbre cometer deselegâncias de criticar o que é que o Governo está a fazer ou não está a fazer. Penso que as pessoas que aceitam desempenhar funções públicas, da minha parte, têm sempre grande respeito porque são cargos de grande responsabilidade, porque acredito que o Ministro da Economia e o Governo estão a fazer aquilo que podem e sabem para atalhar esta situação. Esperemos que resultem medidas eficazes, que realmente haja a proteção das empresas. Estamos a ver vários empresários muito preocupados, alguns deles até já falam de uma medida que o Governo anterior tinha tomado, que é o layoff simplificado. Se tiverem que fechar, tem que haver o apoio à tesouraria, o auxílio à diversificação das exportações, a exploração dos mercados internacionais. Portanto, há todo um conjunto de questões que deve ser aí feita. E também o trabalho dentro da União Europeia. O layoff simplificado faria sentido nesta situação, do seu ponto de vista? O layoff simplificado, quanto a mim, fez muito sentido na altura do Covid. Sei que os nossos empresários, assim que há um problema, pedem uma medida altamente eficaz, mas tem que se ver os condicionalismos, porque a questão é a seguinte: quando as empresas têm dificuldades, começam a despedir trabalhadores. Depois, quando a atividade económica reativa, tem que ir buscar os trabalhadores, a evitar nesse intervalo que as pessoas se percam, não é? Mas pronto, isso tem que ser analisado e ver, mas correspondeu a um determinado contexto, a uma conjuntura, e provavelmente não fará sentido imediatamente alinharmos com essa medida, mas algo similar tem que ser feito também para proteger o emprego. Temos o caso da Galp, que certamente é uma das empresas que vai sentir estas tarifas. Há outras dentro dessa malha pequena que temos de grandes empresas que, do seu ponto de vista em Portugal, mesmo investimentos estrangeiros que aqui temos, que possam vir a ter consequências nesta questão das tarifas? Sim, eu penso que as tarifas vão afetar tudo, como já discutimos. A primeira questão é a questão do investimento. Quando há uma grande convulsão, uma espécie de tsunami na economia mundial, a primeira coisa que os investidores fazem é exatamente parar para pensar. E, portanto, compete às autoridades fazer sempre esse trabalho, continuar a captar os investidores. No governo anterior, o que procurei-se fazer com os investidores internacionais é chamar a atenção para as condições muito importantes que o nosso país tem para atrair investimento. Somos um dos países mais seguros do mundo, como mostram os índices internacionais, um país estável. Infelizmente, nos últimos anos, com estas crises políticas, podemos estar a perder um destes trunfos que são fundamentais, mas atenção, somos o terceiro país da União Europeia que mais engenheiros formam. E muitas destas multinacionais, quando procuram os países, também procuram capital humano. E não é por acaso que no passado nos procuravam as companhias internacionais para estabelecer call centers, centros administrativos, e agora procuram
procuram-nos para estabelecer parcerias tecnológicas e desenvolver empresas. Posso-vos dar o exemplo, em 2022 nós asseguramos decisões de investimento da ordem dos 2,5 mil milhões de euros e depois no ano seguinte 3,5 mil milhões de euros. Em 2022, 66% deste investimento era exatamente para desenvolver parcerias tecnológicas e na área da engenharia, 23% para instalar novas unidades. E nessa altura já começamos a falar não só com os investidores americanos. É curioso que em 2022 deste investimento 19% veio dos Estados Unidos, 15% da Suíça, 15% do Reino Unido, 15% dos países nórdicos e depois 13% da Alemanha, que são os nossos investidores habituais. E, portanto, neste contexto também estávamos a tentar atrair o mercado chinês e é por isso que aparece o investimento da Calb, que foi trabalhado durante vários anos. A Calb é uma das grandes empresas que fabrica baterias elétricas no mundo e Sines tinha nessa conjuntura atrativos especiais, porque em Sines nós podemos sediar com a Calb, com os call centers, os centros de dados, tudo aquilo que no governo anterior a que pertencia estávamos a trabalhar. Investimentos, são muitas auto-Europa, são muitas auto-Europas aqui a funcionar. Ora bem, é isso que eu lhe queria perguntar, porque tivemos aqui a produção do carro elétrico da Volkswagen em Portugal, houve entretanto o megacentro também de dados em Sines que foi apresentado e concluído. Isto são projetos que vieram já do anterior governo e intenções de investimento que vieram do anterior governo. Há outras que tenham ficado pelo caminho ou que estejam em desenvolvimento e que, segundo tenha conhecimento, possam vir, entretanto, a despertar? É uma pergunta muito relevante, porque eu, quando fui da pasta de transição, procurei preparar a pasta de transição com todos os detalhes e, portanto, o ministro Pedro Reis ficou com toda a informação e havia um pipeline de projetos de investimento que estava a ser trabalhado com o AICEP. Havia cerca de 25 mil milhões de euros de investimento, as manifestações de interesse. Desses 10 mil milhões já estavam numa fase de desenvolvimento, como o da Calb, como o da Lufthansa Technik, que acabou por instalar a unidade que produz peças de alta precisão e estruturas para aeronaves, que acabou por instalar em Santa Maria da Feira. Portanto, há vários desses investimentos também, mas havia outros. Havia investimentos, por exemplo, de uma companhia chinesa, que me recordo, para a fabricação de cátodos. Os cátodos são essenciais para as baterias. Havia uma outra de cabos elétricos, havia companhias suíças e nórdicas noutras áreas. Havia um projeto que era muito interessante, que era do aço verde. O aço é das indústrias mais poluentes do mundo. Cerca de 7% da poluição mundial vem do aço. E o que é o aço verde? É usar exatamente as energias renováveis, que é um das vertentes que nós temos em termos de atrair investimento internacional. E, portanto, nós vamos ter no futuro o aço verde, o cobre verde e outras. Depois era a fabricação de amónia e de etanol, amónia verde e etanol, que é a nova geração de combustíveis para o sistema de transportes marítimos, que também é dos mais poluentes que existem no mundo. E nós tínhamos este plano de transformar Sines como leixões, não só os portos em si, mas serem hubs energéticos, hubs digitais, uma das grandes agendas mobilizadoras do PRR, com a administração do Porto de Sines, para digitalizar todos estes serviços e torná-los mais eficazes. Mas isso eram intenções ou realmente já estavam... Em que ponto é que estavam os projetos, digamos assim? A AICEP tem um programa de trabalho muito detalhado, está sempre em contacto com os investidores. Foi nessas discussões que depois chegamos à conclusão que tínhamos que fazer alguma coisa no governo anterior para ter, digamos, incentivos para atrair estes projetos. É por isso que criamos um grande projeto com a AICEP, com 150 milhões de euros para incentivos, mas sobretudo para empresas nacionais, mas grandes empresas. É um projeto que foi formatado para grandes empresas. O que há aqui em termos dos fundos europeus? Os fundos europeus nós não podemos aplicar a ajudar grandes empresas. As ajudas de Estado são barreiras e isso é uma dos condicionantes das questões europeias. Depois, para estes grandes projetos estruturantes, fabricação de carros elétricos, de baterias, de cátodos, de cabos de alta tensão, o que fizemos foi uma resolução do Conselho de Ministros, negociando com a comissária Verstager, na altura, na União Europeia, utilizando o quadro de ajuda de crise temporário que a União Europeia criou a seguir à guerra da Ucrânia, para se poder ajudar as grandes empresas. Portanto, foi uma verba de cerca de 1.000 milhões de euros, que está a ser gerida pela AICEP para atrair estes incentivos. Por exemplo, a Calb precisava de saber os seus incentivos, a Engtong, que é outra empresa, os seus incentivos, e outras empresas que querem investir no país. E, portanto, é muito
importante termos também um sistema de incentivos adequados. E é isto que eu acho que nós temos que fazer, é ter os incentivos adequados para atrair investimento e depois deixar as empresas desenvolver a atividade. O que é que trava mais estes investimentos? É a crise política ou toda esta incerteza em termos internacionais? Nesta altura penso que é mais a incerteza. Quando foi da crise política de novembro de 2023, eu tive a oportunidade de reunir com todos os investidores com que as conversações estavam mais avançadas e passar sempre uma informação, dizer não se inquietem, os dois grandes partidos que governaram até hoje Portugal são partidos favoráveis à economia de mercado, respeito absoluto pelos contratos e pelas regras, portanto, independentemente do que vai acontecer, os vossos investimentos são sempre salvaguardados e fico muito contente por a maior parte deles se manter. Agora, o que é que eu temo? Esta crise internacional obriga a recolocar tudo em cima da mesa, por parte dos investidores, das companhias. E eu penso que aí o nosso país tem que fazer o seu trabalho, sua magistratura de influência junto dos grandes investidores, através de roadshows, de apresentações, e, portanto, usando estes 4 grandes trunfos, a segurança, a estabilidade, os recursos humanos, para o desenvolvimento tecnológico e o último ponto, as energias, e sobretudo as energias renováveis. Chamo a atenção para que o ano passado o preço da eletricidade em Portugal teve 26% abaixo da média europeia. No governo anterior conseguimos, felizmente, com a Espanha, desacoplar o preço da eletricidade do preço do gás, porque os mercados da eletricidade na Europa são mercados marginalistas, o que significa que o que vai determinar o preço da eletricidade num determinado momento é a última fonte de energia que entra para responder à procura nesse momento, e invariavelmente é o gás. Como a Europa deixou de importar gás da Rússia, o gás barato, está a importar hoje dos Estados Unidos. Só em 2022 cresceu mais de 52% a importação dos Estados Unidos e mais 185% do Qatar e do Médio Oriente. E esse gás chega muito mais caro e, portanto, vai ter um impacto brutal nos preços da eletricidade. Na Alemanha é 3 vezes, 4 vezes superior do que nos Estados Unidos, e é por isso que a indústria alemã está a atravessar também uma fase difícil, porque deixou de ter um dos fatores de competitividade que tinha. E essa dependência do gás norte-americano pode nos chegar agora também, ou não? Pode, essas dependências são sempre difíceis e, portanto, lidando com uma pessoa como o presidente Trump, que tem a sua visão mercantilista do mundo e a sua visão transacional do mundo, que ele quer sempre ganhar alguma coisa, só que muitas vezes todo o seu discurso repousa em grandes falácias. A sua política económica, quando analisa, por exemplo, alguns economistas americanos que o têm feito, como o Daron Acemoglu, que também publicou um artigo no Financial Times, e o artigo é intitulado o pós-século americano. Portanto, ele diz que esta combinação das políticas que ele está a ter, que são profundamente erráticas, com tudo o que existe em termos das guerras comerciais, com a erosão das instituições democráticas e, atenção, com a paralisação daquilo que tem sido uma das grandes armas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país extremamente avançado e continuam a ser, porque há muita competitividade, por exemplo, no sistema de inovação. Eles têm uma lei, por exemplo, antimonopólio, que vem de 1911, quando na altura uma das grandes companhias do John Rockefeller, a Standard Oil, estava a ameaçar ser maior que o governo americano. Eles fizeram a lei Sherman antimonopólio. Assim que o Elon Musk chegou à Casa Branca, a regulação antimonopólio e a regulação dos monopólios tecnológicos acabou. É por isso que eu defendo que a Europa deve entrar aí. E isso é letal, porque, segundo diz o Daron Acemoglu, se nós vamos abolir, se vamos consagrar os monopólios, a competitividade deixa de existir e a inovação vai deixar de existir. E, portanto, ele chama a atenção que estas políticas podem conduzir ao fim do século americano e as políticas têm consequências, como estamos a ver. Exatamente. Voltando aqui à realidade nacional, há uma decisão que foi tomada pelo Governo, que foi de não avançar com a venda da TAP. Foi sensato fazer isso, do seu ponto de vista? Repara, eu não vou fazer muitos comentários sobre isso. O Governo tomou a decisão, terá os seus elementos. Isso é um dossiê que eu não acompanho com muito detalhe. Eu penso que temos que ter uma solução para a nossa companhia nacional e preservar, sobretudo, o polo em Lisboa, que é fulcral não só para o turismo, mas para o desenvolvimento das atividades económicas. Do ponto de vista da economia, todos os estudos revelam
que para Portugal, para a economia portuguesa, as ligações aéreas são fundamentais. São Mas dos podemos fatores que não estar a condicionam. aproveitar aqui uma oportunidade de mercado, digamos assim, até por via das pressões que há em termos internacionais. Ou Eu seja, sei, mas a situação atual muda tudo. Ainda por cima estamos em crise política. Portanto, compreendo que o processo seja suspenso, mas espero que o próximo governo resolva rapidamente, porque nós não podemos ser um país que não decide, não é? E está sempre à espera de outras alternativas. a propósito de não decide, que avaliação é que faz do PRR, conhecendo tão bem como conhece, e nomeadamente logo nos primórdios com as agendas mobilizadoras, olhando agora, enfim, está realmente a ser feito um esforço ou poderíamos e deveríamos estar mais além? Eu penso que está a ser feito um esforço. Eu tenho muita confiança nos organismos públicos, na administração pública, embora haja muita coisa que tenha que mudar na administração pública portuguesa para aumentarmos a lógica de serviço, a lógica de proximidade em relação aos cidadãos, às empresas, a desburocratização dos processos e, sobretudo, a resposta mais célere às empresas. Mas nós temos a estrutura de missão Recuperar Portugal, que tem-se mantido estável ao longo de todas estas crises políticas. Queria só recordar que dos 40 meses, mais ou menos, que temos de execução do PRR, ele começou no último trimestre de 2021, destes 40 meses, cerca de 18, cada crise tem 5, 6 meses que se leva a resolver-se, esta provavelmente terá menos, mas são cerca de 18 meses de instabilidade política. Isto é quase 45% do tempo. E, portanto, isto tem consequências. Se analisarmos a execução do PRR em março de 2024, quando o 23º Governo Constitucional a que pertenci terminou as suas funções, nós tínhamos a execução dos marcos e metas na ordem dos 23%. E tínhamos os pagamentos aos beneficiários de cerca de 27%. A seguir, em abril de 2024, houve uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu, que disse que a média na União Europeia nos marcos e metas era da ordem dos 19%, quando nós estávamos acima, e nos pedidos de desembolso que os países fizeram e que a Comissão pagou, Portugal tinha cerca de 47% e a média europeia era 38%. Porquê é que estou a dizer isto? Porque nós somos especialistas, se recordam, nessa altura havia um broá nacional, que estávamos atrasadíssimos e não íamos cumprir o PRR, múltiplos agentes políticos todos os dias a fazer impressão. E depois vem a auditoria do Tribunal de Contas Europeu, que mostra exatamente o contrário. Portanto, nós às vezes somos também especialistas em fazer grandes problemas quando eles não existem. O que é que acontece hoje? Na execução dos marcos e metas nós aumentamos 9 pontos, com o governo atual, portanto está na ordem dos 32%, e o outro indicador que tem a ver com o pagamento aos beneficiários finais, passamos de 24% para 33%. E, portanto, as coisas estão a andar. Qual é a minha preocupação? Qual é a minha preocupação aqui? É quando analisa também os pagamentos que já foram feitos aos beneficiários finais. Nós terminamos o nosso mandato com cerca de 5,6 mil milhões de euros, agora vai nos 7,2, 7,3 mil milhões de euros. E destes, cerca de 33, 34% são para empresas e cerca de 25% são para entidades públicas. Queria só chamar a atenção, porque também houve um grande debate e, no fundo, as empresas são, nesta altura, também dos grandes beneficiários em termos dos pagamentos finais. Agora, da execução do PRR. O PRR, como sabem, tem 21 ou 22 componentes. As componentes que acompanhei e acompanho melhor são aquelas que têm a ver com a economia. Portanto, quando analisamos, por exemplo, a C5, que tem a ver com investimento na capitalização das empresas e na inovação, ela vai com cerca de 41% de execução. Vai bem. Quando analisa a descarbonização da economia, também 41%, 42%. O mar, mais de 50%, portanto, vai relativamente bem. As qualificações, que é algo que também me interessa, está na ordem dos 37%. Mas agora, quando se analisa as outras componentes, há algumas preocupações. Estive a ler um dos relatórios da Comissão Nacional de Acompanhamento. Eu tive a honra de presidir a Comissão Nacional de Acompanhamento no seu início. Penso que é uma das grandes políticas inovadoras em Portugal, porque a Comissão é totalmente independente e, portanto, tem muitos especialistas e tem os organismos, as associações empresariais, CCDRs, representantes das autarquias dos municípios. Eles analisaram cerca de 103 iniciativas, 56% estão bem, mas atenção, mais de 30% são na fase crítica ou na fase preocupante. E onde é que isso se traduz? Na saúde. A saúde está muito abaixo, a execução.
Temos também uma execução muito baixa na gestão hídrica, uma execução também muito baixa na algo que me preocupa, que é na componente das empresas 4.0 da digitalização, e portanto estas áreas são áreas que merecem uma atenção especial, e acredito. E já falta pouco tempo, não é? Já. Para concluir. Sim, não é? já Os projetos falta tiveram pouco que sair para uma reprogramação. Mas isso é uma coisa boa, Rosário, porque a estrutura de Missão Recuperar Portugal nós temos cerca de 22,2 mil milhões de euros. Cerca de 95% deste dinheiro já está consignado em projetos aprovados pela estrutura de Missão Recuperar Portugal. Portanto, o que temos que fazer aqui é aquilo onde muitas vezes falhamos, que é a execução, é o follow-up, é simplificar para pagar aos beneficiários finais, para fazer acontecer as coisas. E isso aí é que é vital para não termos resultados surpreendentes. Regressando aqui também àquilo que são as perspectivas económicas dos próximos tempos para Portugal, há a indicação por parte do Conselho das Finanças Públicas que podemos voltar aos déficits. Isto resulta, do seu ponto de vista, da gestão que tem sido feita internamente, ou poderá já ser também um reflexo do impacto da situação internacional? Ou há aqui uma combinação? Sim, eu penso que há uma combinação desses fatores, mas é evidente que o Conselho de Finanças Públicas faz os seus alertas. Em relação, por exemplo, ao governo em que eu participei, eu fui uma das pessoas que critica o excessivo financeirismo na gestão da dívida pública. Eu acho que fizemos um trabalho extraordinário em função do desempenho da economia e da gestão da dívida pública para as contas certas. Terminamos o ano de 2023 com o maior saldo da democracia e, portanto, deu um sinal muito importante, credibilizou o país nos mercados internacionais. Somos o 9º ou 8º país hoje menos endividado da União Europeia. Se comparamos com alguns anos atrás, é uma mudança colossal e essa mudança é muito significativa. Mas eu penso que podíamos ter usado alguma pequena parte do déficit já no governo anterior para negociar com os professores, negociar com os profissionais de saúde e resolver estas questões. Que é o que está a ser feito agora. Que é o que está a ser feito agora. Como dizia o pensador e político inglês, o Gilbert Chesterton, ele dizia: o despropósito do mundo advém do facto de nós nunca perguntarmos qual é o propósito, não é? Portanto, qual é o propósito de termos um excesso orçamental sine die, um superávit como teve a Alemanha, que agora está numa situação difícil. Eu acho que temos que respeitar e equilibrar as contas públicas, mas também ver o que é que nós podemos salvaguardar em termos do investimento e em termos do desenvolvimento e apoio e estímulo à economia. Isso é absolutamente fulcral. E, portanto, ter um pequeno déficit ou ter um pequeno saldo orçamental, para mim, não é o problema. Não podemos deixar de disparar e deixar de exercer o controle nas contas públicas. E se for ver, por exemplo, os programas políticos que já conhecemos, o programa do Partido Socialista diz que continuar o equilíbrio nas contas públicas, e penso que o PS tem aí autoridade moral para o dizer, porque foi o grande paladino e implementador dessa questão, mas equilibrar também com o investimento público e com a questão dos estímulos à economia. E, portanto, essa gestão é importante sem deixar de dar toda a atenção ao alerta que foi feito pelo Conselho das Finanças Públicas, que é muito importante. Mas provavelmente também esse alerta surge na sequência do aumento grande da despesa corrente primária que houve em 2024. Portanto, ela disparou, atingiu níveis que não estávamos habituados e, portanto, nós temos que ter muita atenção a isso, e é muito importante agora também na própria campanha eleitoral debater-se essas várias coisas, quais são os vários caminhos, porque o país atingiu aqui algo que era impensável há alguns anos, mas que dá muita credibilidade ao país, à atração de investimento, a tudo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, sacrificar aquilo que já conseguimos. Eu acho que também há aqui um certo alerta para potencialmente poder-se perder esse balão de oxigénio que se ganhou nos mercados, e depois também porque vai haver nos próximos anos uma grande necessidade de investimento em defesa. Como é que também vê que a Comissão Europeia fala em cerca de 1,5% do PIB português nos próximos anos? Como é que também avalia esta necessidade e perante as escolhas que terão de ser feitas no futuro? Escolhas orçamentais. Se me permitirem, eu tenho aí vários pontos que eu penso que são muito relevantes, que nós agora discutimos defesa pela defesa, avançamos números com 800 mil milhões de euros, mas o que é que está aqui em causa? O primeiro ponto é o seguinte: depois do fim da Guerra Fria, a Europa cometeu um erro estratégico. Seguiu muito aquela teoria do Fukuyama, que era o fim da história, e, portanto, desinvestiu completamente da defesa. O investimento na defesa na Europa pós-Guerra Fria caiu 1/3.
E o que aconteceu com os Estados Unidos? Mantiveram, reforçaram. A China aumentou 5 vezes o seu investimento em defesa e a Rússia 3 vezes. Se olhar para 2024, a Rússia sozinha investiu mais em defesa que todos os outros países europeus. Dito isto, nós temos que investir em defesa, mas eu sou contra o belicismo. E alguém tem que controlar a senhora Presidente da Comissão Europeia, que se a deixarem continuar vai ser uma espécie de ministra da guerra da União Europeia, e nós não precisamos disso. O belicismo... Para fins cívicos também, ou seja, tem que ser, absolutamente. como, por exemplo, o caso dos drones, que servem em para... toda a razão, é mesmo esse ponto. Sim. O que é que eu defendo? Nós temos que investir em defesa como uma força dissuasora. Nós temos que fazer a análise estratégica, que não sei se foi feita, sobre o nosso grande rival hoje e inimigo, que é a Rússia. Eu sou das pessoas que defende que não vai haver paz na Europa enquanto a Rússia não for um parceiro estratégico. Eu posso-vos contar as histórias no início do século, quando era convidado pelos deputados portugueses a ir ao Parlamento Europeu para discutirmos a política energética, que levava um mapa que mostrava a dependência absoluta dos países do leste e do centro da Europa do gás russo, e dizia, atenção, algum dia a Rússia vai usar isto como arma geopolítica. Eles diziam que nunca iria ser utilizada, e era para quê? Para defender as ligações da Península Ibérica. Já tínhamos mais de 50% da capacidade de recepção de gás natural liquefeito na Península Ibérica. Agora, dito isto, o belicismo pelo belicismo não resolve nada, e o que é que eu defendo? Tem que ser um investimento muito bem feito. Esse investimento não pode ser desembarcado pelos grandes países europeus, e tem que ser feito evitando uma armadilha que é letal. Se olharmos para a Rússia, o que é que se passa com a Rússia? A economia russa, a Rússia tem grandes fragilidades, e, portanto, aquilo de sobreestimar, de empolar a ameaça russa, tem muito que se lhe diga. Porquê? Porque a Rússia hoje está a atravessar uma situação económica gravíssima. As taxas de juros já passaram os 21%. A inflação tem 2 dígitos. O custo de vida aumentou. Em dezembro do ano passado houve uma reunião muito tensa entre o presidente Putin e os principais responsáveis das empresas russas, e ele depois criticou-os em público, que eles também estão a paralisar o investimento. E o que é que acontece? A economia russa é hoje uma economia de guerra. E a última coisa que eu queria ver é a economia europeia transformada numa economia de guerra. Porque uma economia de guerra, como a da Rússia hoje, 40% está dedicada a fabricar material para ser destruído nos campos de batalha, e mais 30% das áreas adjacentes. Isto é, estamos a construir uma economia não para criar riqueza, mas para fabricar material que é rapidamente destruído. E, portanto, a economia europeia tem que pensar muito bem, e é por isso que eu defendo em tudo a cláusula do duplo uso militar, mas também uso civil. Espero que haja também uma análise daquilo que faz o Centro de Inovação do Exército Americano, que é o DARPA. Muitas das grandes tecnologias vieram do DARPA. Portanto, as indústrias de defesa estabelecem, digamos, exigências em termos de qualidade, que depois são muito importantes. E se nós conseguirmos construir uma economia, não uma economia de guerra, mas uma economia reforçada, em que a parte da defesa é uma parte em que temos que apostar, mas é sobretudo promotora desta transformação, nós vamos conseguir chegar a bom porto. Só queria chamar a atenção que no governo anterior, com a senhora Ministra da Defesa, fizemos um trabalho de mapear todo o nosso potencial na economia. A economia da defesa hoje em Portugal representa 3% já do PIB. Nós temos, por exemplo, na área da aeronáutica, muitos desenvolvimentos dos projetos da Embraer, da Mecacrom e outros, e depois apareceu também o da Airbus, e agora recentemente o da Lufthansa. Portanto, nós temos já no país capacidades de reparação de motores, manutenção de máquinas, fabricação de drones. Uma das empresas portuguesas, a Takeover, uma das principais empresas europeias na fabricação de drones, e os drones são utilizados não só para fins militares, mas, por exemplo, monitorizar o nosso espaço marítimo, monitorizar a atmosfera. E, portanto, se nós fizermos esta fertilização cruzada, vai ser muito mais importante. E também temos na parte do espaço, o investimento ainda é pouco, em termos do rácio do PIB, mas nós temos a Agência Espacial Portuguesa, temos o polo de lançadores nos Açores, temos investimentos de uma empresa americana e de uma empresa alemã exatamente para esses lançadores. Mas em que participa o CEIA. É possível desenvolver tudo isto do ponto de vista de criar... Sem prejudicar propriamente as contas públicas, digamos assim. Sem prejudicar as contas públicas, portanto, favorecendo a economia, favorecendo a transformação tecnológica e criando, sobretudo, produtos e serviços de maior valor acrescentado. Falou há pouco dos programas eleitorais e, enfim, estamos praticamente a concluir, e há uma questão que lhe gostava de colocar, que é o seguinte, é que, por exemplo, no caso do programa do PS, apresenta-se, por exemplo, medidas como o IVA zero, a descida do IRS, do preço da eletricidade,
simultaneamente diz que isto pode ser feito com os mesmos montantes que equivaleria a uma descida de IRC. Como é que olha para esta lógica? Sim, Isto é possível? Sim. sim, portanto, eu não analisei em detalhe, e, Sim. portanto, eu penso que isso tem que ser debatido na campanha eleitoral. Há muita preocupação, pode ser até uma das grandes diferenças entre o PS e o PSD. O PS tem grande preocupação sobre os salários e os rendimentos das pessoas. Se olharem para todos os governos em que o primeiro-ministro António Costa esteve, nós tivemos um aumento do salário médio de mais de 34%, do salário mínimo de 63%. Em 2023 sei que as remunerações aumentaram cerca de 8% e tivemos a declaração da massa salarial na Segurança Social que passou os 58 mil milhões de euros. E aumentou 11% relativamente ao ano anterior. Portanto, o que é que isto significa? Há uma grande preocupação de reforçar os rendimentos das pessoas, de atalhar a questão dos salários. Mas isso tem que ser feito no respeito pelo equilíbrio das contas públicas e, sobretudo, fazer-se através do estímulo à economia, em vez de ser de medidas como que acho que apontou, são medidas que podemos compreender, mas depois dirigidas ao consumo, mas têm que ser integradas num contexto geral e ver quais são as medidas de estímulo ao desenvolvimento da economia. Mas a questão de continuar a insistir em não baixar o IRC, isto faz sentido? Repare, está a perguntar à pessoa se calhar errada. Eu sempre defendi, e porquê que eu digo isto? Porque nos contactos com os investidores internacionais é muito difícil explicar o nosso sistema fiscal. Nós temos um sistema fiscal que é muito pouco inteligente, que é assim, temos uma alta taxa de IRC e depois disso, mas se você fizer isso e fizer isto, a taxa efetiva é esta. E a minha proposta é muito simples, porque é que não adotamos a taxa efetiva? O Estado não perde receitas. É muito mais simples explicar aos investidores internacionais. E, portanto, andamos a debater sempre isto, quase aprisionados em questões ideológicas que, a meu ver, não fazem sentido. É por isso que, na altura, eu defendi a baixa do IRC transversal e foi a convulsão que existiu no país. Mas a taxa efetiva até está também abaixo da taxa de IRS. Está em torno dos 19%, se não estou em 18%, se não estou em... Está. Mas, no fundo, é o que as empresas pagam. Quer dizer, é muito difícil explicar. Nós temos esta taxa, mas você só vai pagar isto se tiver que fazer estas coisas. Enfim. E a redução e o são IVA escolhas. Zero? E o IVA zero faz sentido, do seu ponto de vista? Eu penso que o IVA zero só faz sentido em situações extremas. Por exemplo, aquelas que vivemos a seguir à pandemia. Eu fui das pessoas que na altura defendeu o IVA zero já para 2022. Infelizmente só adotamos depois, quando a Espanha, a França e outros países adotaram. E porquê? Porque havia pessoas já em condições muito difíceis. E a alimentação é crucial. Agora tem que ser temporária, tem que ser para um espaço específico de tempo e depois, quando os mercados serenarem, voltar-se à situação normal. Eu penso que, se formos por aí, é muito difícil, porque há sempre a tendência de se adotarem medidas que depois é muito difícil reverter. E elas só podem se justificar, neste caso, acho eu, em condições excepcionais da vida das pessoas. As sondagens dão aqui sinalizam que do próximo governo poderá voltar a ser minoritário. Pode haver aqui novamente alguma dificuldade em chegar à maioria absoluta. Do seu ponto de vista, caso se mantenha a situação que tivemos até agora, o PS deve voltar a viabilizar um governo de PSD ou não? Eu acho que sim. Eu penso que o Pedro Nuno Santos fez, e muito bem, e provou ao longo deste ano que, ao contrário que diziam que era uma pessoa muito radical, teve sempre a preocupação não só de viabilizar o governo, mas também de contribuir para a eleição do Presidente da República, de chumbar 2 moções de censura. E eu penso que nós temos que, na nossa vida política, atuar um bocado no sentido da desradicalização. Temos uma vida política muito radicalizada, muito polarizada, e nós temos que ter diálogos entre os partidos. Eu sou das pessoas que defendem... Foi essa radicalização que nos levou também um bocadinho a este momento, não é? Claro. Sim. Mas tem que haver diálogo entre os partidos. E eu sou absolutamente favorável a que os ciclos legislativos se mantenham até ao fim, só por condições excepcionais. E nós o que temos é, nos últimos 4 anos, 3 eleições, todas elas absolutamente dispensáveis.
Portanto, não aprovar um orçamento não significa a queda do governo. Pode haver outras opções. Haver um primeiro-ministro que está envolvido numa acusação que depois se comprova que é absolutamente gratuita e não se passa nada, mas entendo que o primeiro-ministro, na altura, depois do que se passou em novembro de 2023, tinha que pedir admissão, porque não se pode exercer um cargo de primeiro-ministro sob suspeição generalizada, mas é pedir ao partido mais votado para indicar outro primeiro-ministro. E a mesma coisa nesta crise que nós estamos a viver hoje. Esta crise é um bocado diferente, porque eu sou das pessoas que defendem. Conheci o Dr. Luís Montenegro, tenho o maior respeito por ele, penso que é uma pessoa íntegra, mas nós não podemos ter um primeiro-ministro que tem uma empresa que recebe avanças de empresas privadas. Repara o que é que fez o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, que é uma pessoa que eu acho que é extraordinária. Aliás, foi o primeiro estrangeiro, foi governador do Banco de Inglaterra. Antes de tomar posse como primeiro-ministro, alienou todas as suas empresas, entregou-as a um blind fund para não haver nenhuma suspeição. E, portanto, isto cria e instabiliza muito o sistema. E, portanto, também diz muito sobre a capacidade de discernimento que muitas vezes os nossos atores políticos têm. Portanto, é assim também, antevê-se que seja difícil um acordo pós-eleitoral e sendo certo que o próprio Presidente da República e outras vozes se levantam a dizer que é fundamental que ele exista, mas conhecendo os dois protagonistas, como conhece Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, diria que se calhar é difícil, ou não? Não sei, sabe que uma coisa é o teatro político, os ataques e toda essa radicalização. E o que eu apelava aqui é que as pessoas não se apercebem do mal, os políticos muitas vezes não se apercebem do mal que isso faz à sua própria imagem. Portanto, nós temos esta espiral azeda diária de ataques e contra-ataques, e devia haver mais descrição na política no sentido e mais propostas que realmente têm a ver com o futuro das pessoas e a vida dos países, e concentrarmos nisso e não nestas acusações mútuas contínuas, criam uma espiral que é altamente destrutiva. Mas eu espero que os dois conversem sempre e cheguem a entendimento, e assim como o PS viabilizou o governo do PSD, acho que é fundamental, se o PS ganhar as eleições, que o PSD viabilize o governo do PS, não que vamos ter outras eleições. Qualquer dia não há povo para votar, que as pessoas depois ficam completamente assustadas com tudo isto e muito críticas. Eu tenho ido pelo país todo, felizmente tenho muitas solicitações das associações empresariais, vou por muitas zonas do país e há uma preocupação sincera sobre para onde é que estamos a ir, como é que o nosso sistema político está a reagir. E esta reforma é uma reforma também mental. Temos mesmo que terminarmos. Eu gostava só de o ouvir, se puder dar uma resposta mais sucinta sobre uma proposta que é feita pelo Pedro Nuno Santos de um novo plano, um novo relatório Porter. Isto faz sentido ou não? Quer dizer, já discuti Já com o Pedro Nuno está Santos. ultrapassado isso? Eu penso que está ultrapassado. Repare, quando o Primeiro-Ministro anterior me pediu para preparar uma visão estratégica, e hoje fico contente ao ver o trabalho que foi feito, foi articulado com as associações empresariais, universidades, e tem lá exatamente os setores que são os setores do futuro. Eu falei-vos dos bens da alta tecnologia, tem lá todo o investimento que é preciso fazer em saúde, nas biotecnologias, no software. Atenção que o software e as tecnologias de informação é o setor da nossa economia que mais cresce. Portanto, o trabalho está feito, não precisamos O trabalho está feito, é certo. continuar aquilo que o governo anterior deixou e este governo em múltiplos aspectos está a seguir, e continuar a dar a esses setores, sobretudo através das agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras é o programa mais radical de transformação da economia portuguesa das últimas décadas, são cerca de 8 mil milhões de euros, tem investimento do Estado através do PRR, mas atenção, tem investimento das empresas. E aquilo que se passa das agendas mobilizadoras, posso-vos dar o exemplo da Bineutral, que é liderada pela nós, que é para criar a nova plataforma de dispositivos ciberfísicos, gestão de dados e equipamentos para as cidades inteligentes. Tem a Salvador Caetano que participa na área da mobilidade. A Salvador Caetano está a desenvolver a última geração de autocarros a hidrogénio. Atenção que a Salvador Caetano é a maior empresa do mundo neste segmento de mercado, os autocarros para aeroportos. E o que é que se passa? A Salvador Caetano construiu um primeiro veículo totalmente elétrico, o APM, com tecnologia portuguesa, engenharia portuguesa, que aliás ganhou o concurso para os Jogos Olímpicos de Paris. E a Toyota, que é a parceira habitual da Salvador Caetano, deixou de ver a Salvador Caetano como um assembler, portanto recebe as peças e monta, para ser um doer, um maker dos automóveis. E é por isso que nós tínhamos um projeto de atrair a Toyota,
Já estamos em conversações também com a Toyota e com o Japão para atrair a Toyota, que quer investir numa fábrica de carros elétricos em Portugal. Era uma viagem que estava prevista com o Primeiro-Ministro António Costa, exatamente em novembro de 2023, quando se deu a crise. Vamos ver, Portanto, pode ser que aconteça ou não. espero que sim. Vamos ver. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é governar no século XXI. Governar no século é muito difícil e complexo, e temos que reformar a nossa mente para fazer face aos desafios. Candidato presidencial. Quem? Candidato presidencial. Não sei, estamos à espera que os candidatos se apresentem. Sonangol. É a primeira companhia onde trabalhei, temos sempre um carinho muito grande pela Sonangol, e agora participar no aniversário deles em maio deste ano, mas infelizmente já foi adiado, mas é uma companhia que acompanho, é a base, digamos, do desenvolvimento económico de Angola, embora seja também uma das responsáveis pela maldição do recurso e pela doença holandesa que ainda hoje aprisiona a economia angolana. Catabola. É a terra onde nasci, é a mãe. Pensamento. Pensamento é fundamental, eu acho que é o que nos distingue enquanto espécie, e sem pensamento não se consegue resolver os problemas. Liberdade. Liberdade é a coisa mais preciosa depois da vida. Poesia. Poesia é um paraíso, é anti-stress, é recompor as coisas, é ver o mundo com outros olhos. Luísa. Diga? Luísa. Luísa é o amor da minha vida. Filha. A filha também é. Benfica. É uma paixão. Saudade. Saudade, eu não sou muito de ter saudades, sou mais de olhar para a frente, mas é uma marca da alma portuguesa. Portugal. Portugal é o meu partido. António Costa Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o antigo Ministro da Economia no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.